O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 6 de abril, segunda-feira, na oitava da Páscoa, a gente abre o coração para ouvir o que Deus preparou para cada um de nós. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja ouvindo esse Evangelho no momento em que o mundo inteiro celebra a Páscoa, celebra a ressurreição, celebra a vida nova, mas por dentro, no silêncio do seu coração, você carrega algo que ninguém vê. Eu sei das noites em que você deitou na cama e fingiu que estava tudo bem, mesmo sentindo um peso que não cabia no peito. Sei dos dias em que você acordou cansado antes mesmo de começar, com aquele cansaço da alma que nenhum café resolve. Sei das vezes em que você tentou rezar e as palavras pareciam bater no teto e voltar, como se Deus estivesse longe demais para ouvir. Sei dos momentos em que todo mundo ao redor parecia estar avançando e você ali, parado, sem saber para onde ir. Sei da angústia de olhar para as redes sociais e ver todo mundo feliz, todo mundo celebrando, todo mundo sorrindo, enquanto você por dentro está desmoronando. Sei do medo que você tem de se abrir de novo, de acreditar de novo, de esperar de novo, porque da última vez doeu demais. Sei das lágrimas que você engoliu para não preocupar ninguém, do sorriso que você colocou no rosto para parecer forte, do cansaço de carregar sozinho aquilo que ninguém percebe que você carrega. Se esse é o seu sentimento, se alguma dessas palavras tocou num lugar que só você conhece, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio exatamente para você, neste exato momento, nesta exata segunda-feira de Páscoa. Fica comigo até o final, porque a palavra de hoje tem algo que pode mudar a forma como você enxerga tudo isso. O Evangelho de hoje, segundo São Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 15, nos conta algo extraordinário. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos. E de repente, Jesus as encontrou e disse: "Salve!" Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: "Não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão." Repare bem numa coisa que talvez passe despercebida. Jesus não apareceu num palácio, não apareceu num templo, ele apareceu no caminho de mulheres que estavam com medo e com alegria ao mesmo tempo. E é exatamente assim que talvez você esteja agora, com medo e com um restinho de esperança, tudo misturado no mesmo coração. E é justamente aí, nesse caminho confuso, que Jesus aparece. Quando tudo em você diz: "Eu não aguento mais", Jesus diz: "Salve." Quando tudo em você diz: "Acabou para mim", Jesus diz: "Não tenham medo." Quando tudo em você diz: "Eu estou sozinho", Jesus diz: "Vão dizer aos meus irmãos." Ele não te chama de servo, ele chama os discípulos de irmãos. E se eles são irmãos dele, você também é. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo com medo, mesmo sem entender nada do que está acontecendo na sua vida, mesmo que você tenha passado a Semana Santa inteira sem conseguir rezar, mesmo que você tenha chorado na sexta-feira da paixão, não por Jesus, mas por você mesmo, mesmo assim, irmão, irmã, é assim que ele te chama. Eu quero que você entenda uma coisa sobre esse Deus que a gente encontra no Evangelho de hoje. Esse Jesus que aparece para as mulheres no caminho não é um Deus distante, não é um Deus que fica esperando você resolver tudo primeiro para depois aparecer, não. Ele é o Deus que vai ao encontro. Ele é o Deus que aparece quando você ainda está com medo.
Ele é o Deus que fala salve quando você nem consegue falar nada. Quantas vezes você achou que precisava estar perfeito para se aproximar de Deus? Quantas vezes você deixou de rezar porque sentiu que não era digno? Quantas vezes você olhou para a sua vida e pensou: Deus não quer saber de mim, olha o tamanho da minha bagunça. Mas repare no que o Evangelho mostra. As mulheres estavam com medo, estavam confusas, estavam correndo, sem saber direito o que ia acontecer. E foi exatamente nesse momento que Jesus apareceu. Ele não esperou elas se acalmarem, não esperou elas terem certeza, não esperou elas estarem prontas. Ele apareceu no meio do medo, no meio da correria, no meio da incerteza. E é isso que Ele faz com você. Quantas pessoas neste momento estão ouvindo esse Evangelho com o coração apertado? Quantas pessoas estão segurando o choro enquanto lavam a louça, enquanto dirigem para o trabalho, enquanto esperam numa sala de hospital? Quantas pessoas precisam ouvir que Deus não exige perfeição para se aproximar, que Ele não espera você resolver a vida para só depois te abraçar? E é isso que Ele faz com você. Ficar quando você chora à noite, ficar quando você não sente mais nada, ficar quando você acha que não merece, ficar quando a oração parece vazia e as palavras não vêm, ficar quando a fé parece ter ido embora junto com a pessoa que você amava, ficar quando todo mundo foi embora, ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus da Páscoa. Não é um Deus que faz contabilidade dos seus erros, não é um Deus que anota suas falhas num caderno, não é um Deus que te julga pela quantidade de vezes que você caiu. É um Deus que aparece no caminho, que se coloca diante de você e diz: não tenha medo. Não porque o medo não existe, mas porque Ele está ali, no meio do medo, caminhando com você. Antes da gente continuar, eu preciso te pedir algo. Se esse Evangelho está tocando o seu coração, ative o sininho do canal, para que amanhã, quando a gente postar a meditação do Evangelho, você receba a notificação e possa acompanhar diariamente o Evangelho com a gente. E eu te peço mais uma coisa: escreve aqui nos comentários o seu nome, o nome de alguém que você ama, ou uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só, pode ser o nome de um filho, de uma mãe, de um pai que já partiu. Pode ser uma intenção: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, saúde, trabalho. Escreve, porque ninguém deveria atravessar esta Páscoa sozinho. Cada nome que aparece aqui nos comentários se transforma numa oração, e a gente reza junto, como uma comunidade que se sustenta pela fé, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Eu quero te contar uma história. Dona Aparecida, 67 anos, costureira aposentada, moradora de Fortaleza, no Ceará. Dona Aparecida perdeu o marido há 3 anos. Depois disso, os filhos se mudaram para outros estados e ela ficou sozinha numa casa que antes era cheia de barulho, de risada, de cheiro de comida. Ela me contou que nos primeiros meses ela nem conseguia entrar na cozinha, porque tudo ali lembrava o marido. Ela disse que o medo mais forte que ela sentia não era o medo de morrer, era o medo de viver sozinha, de acordar todo dia e não ter com quem falar. Ela me contou que às vezes ligava a televisão só para ter barulho na casa, porque o silêncio era pesado demais. Lavava roupa para uma pessoa só e chorava dobrando as peças. Cozinhava arroz e feijão, mas não tinha vontade de comer, porque comer sozinha tinha gosto de solidão. E foi num domingo de Páscoa, parecido com esse que a gente acabou de viver, que ela decidiu voltar para a igreja. Não porque estava cheia de fé, pelo contrário. Ela disse que foi porque não aguentava mais o silêncio da casa. E ali, sentada num banco lá no fundo da igreja, ouvindo o Evangelho da ressurreição, ela sentiu algo que não soube explicar. Não foi uma voz, não foi uma visão, foi como se alguém tivesse sentado do lado dela e dito sem palavras: eu estou aqui,
eu nunca saí. Dona Aparecida me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse: padre, eu não sei se foi milagre, só sei que naquele dia eu voltei para casa e a casa não parecia mais tão vazia. Desde então, Dona Aparecida participa de um grupo de oração no bairro. Ela não fala de grandes revelações, não fala de milagres espetaculares, ela fala de uma presença simples, quieta, que sustenta. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma presença que ficou quando todo mundo foi embora. Agora eu quero voltar ao Evangelho, porque tem algo mais que a gente precisa ver. Logo depois que Jesus aparece para as mulheres e diz: não tenham medo, o texto nos conta que os guardas do túmulo foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. E o que os chefes fizeram? Deram dinheiro para os soldados para mentir, para dizer que os discípulos tinham roubado o corpo. Repare bem, não diz que a verdade desapareceu, diz que tentaram comprá-la. E isso acontece até hoje. O mundo tenta comprar a sua verdade, tenta te convencer de que a ressurreição não existe, de que não tem recomeço, de que você é só isso que está vivendo agora. A voz do medo diz: você nunca vai sair dessa. A voz da culpa diz: você não merece outra chance. A voz da solidão diz: ninguém se importa com você. Mas o Evangelho de hoje mostra que mesmo quando tentaram esconder a verdade, ela já tinha acontecido. O túmulo já estava vazio, Jesus já tinha ressuscitado, e nenhuma mentira, nenhuma moeda de prata, nenhuma conspiração pode mudar isso. A ressurreição já aconteceu, e se ela aconteceu na vida de Cristo, ela pode acontecer na sua vida também. Não estou falando de um recomeço fácil, não estou dizendo que amanhã tudo vai estar resolvido. Estou dizendo que o começo não vem de você, o começo vem de Deus. A Páscoa não é algo que você constrói, a Páscoa é algo que você recebe, e receber é um gesto simples, não exige força, não exige perfeição. É dizer: entra, Senhor, entra, mesmo que eu não esteja pronto, entra, mesmo que a casa esteja bagunçada, entra, mesmo que eu não saiba te receber como deveria. Deus não se cansa de começar. Ele não olha para a sua vida e diz: dessa vez não. Ele olha para a sua vida e diz: dessa vez também. Sempre, outra vez. De novo, sem conta, sem cobrança, sem condição. Sabe o que é bonito nesse Evangelho? As mulheres não precisaram fazer nada de especial para encontrar Jesus. Elas estavam correndo, estavam com medo, estavam fazendo o que podiam, e Jesus veio ao encontro delas. Não nasceu delas a iniciativa, nasceu de Deus. Não nasceu do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. O recomeço que você precisa não depende da sua força de vontade, não depende de uma promessa heróica, não depende de um plano perfeito, depende de um sim pequenino, um sim tremido, um sim que sai com voz de choro, mas ainda assim um sim. E Deus pega esse sim pequenininho e faz dele o começo de tudo, porque o começo nunca veio de você, o começo sempre veio de Deus, e Ele não se cansa de começar. É graça, pura graça. E por falar em graça, eu quero te ajudar a enxergar algo que talvez você não tenha percebido. Olha para trás, olha para os últimos meses, para o último ano, para tudo que você viveu. Sim, houve dor, sim, houve medo, sim, houve noites longas, mas você está aqui, você está ouvindo esse Evangelho, você acordou hoje, você respirou, e talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você achou que não ia aguentar, mas aguentou, tenha sido graça. Talvez aquela ligação inesperada de alguém que você não esperava tenha sido graça. Talvez aquele momento em que você sentiu sem explicação
que ia ficar tudo bem, tenha sido graça, graça sobre graça. Não é a graça barulhenta, não é a graça dos fogos de artifício, é a graça que sustentou, a graça que segurou, a graça que não te deixou cair, mesmo quando você achou que estava caindo. É como diz o Evangelho de João: de sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, não uma graça, graça sobre graça, uma em cima da outra, camada por camada, sem parar, sem cansar, porque Deus não se cansa de derramar sobre você aquilo que você precisa, mesmo quando você nem sabe que precisa. A graça é aquela força invisível que te segurou de pé quando suas pernas queriam ceder. É aquela paz que apareceu do nada num dia de tempestade. É aquele abraço que veio na hora certa, da pessoa certa, sem você ter pedido. É a coragem que você encontrou para levantar da cama num dia em que tudo dizia para você ficar deitado. Graça sobre graça. Você pode não ter percebido, mas Deus esteve em cada detalhe, em cada segundo, em cada respiração, sustentando, amparando, carregando. Mesmo quando você achou que estava caminhando sozinho, Ele estava ali. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo perdido, você nunca esteve sozinho. Essa é a graça da Páscoa. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nesta semana como um grande projeto. Não pense nos próximos meses como uma montanha que você precisa escalar. Pense só neste instante, neste segundo, nesta respiração, e faça uma oração curta, com as palavras que você tiver. Pode ser assim: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra na minha casa, entra no meu coração. Eu não sei rezar bonito, mas eu sei abrir a porta. Então entra, Senhor, entra do jeito que quiser, entra na hora que quiser, só entra. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa de palavras perfeitas, você não precisa entender tudo, você só precisa abrir a porta. E pode ser que você esteja pensando: mas eu nem sei se Deus me ouve. Ele ouve. Ele ouve quem comenta aqui, Ele ouve quem está em silêncio, Ele ouve quem está chorando agora, Ele ouve quem está no ônibus, no trabalho, na fila do hospital, na cama sem conseguir dormir. Ele ouve quem rezou 1000 vezes e não viu resposta. Ele ouve quem desistiu de rezar, mas no fundo do coração ainda espera. Ele ouve o suspiro que você deu agora. Ele ouve o silêncio que dói mais que o grito. Ele ouve, sempre ouve, porque Ele é o Deus que aparece no caminho, lembra? Ele não espera você chegar ao templo, Ele vai até onde você está, no meio da estrada, no meio da correria, no meio do medo, no meio da noite. Ele vai, Ele sempre vai. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se hoje as forças parecem pouca coisa, tudo bem. Deus não mede o seu valor pela sua produtividade. Deus não mede a sua fé pelo tamanho da sua oração. Deus mede o seu coração. E o seu coração, mesmo cansado, mesmo partido, mesmo com medo, está batendo. E se está batendo, é porque Deus ainda tem planos para você. A Páscoa nos ensina que a vida nova não depende da nossa força, depende da presença de Deus. E Ele está aqui, agora, neste momento, neste evangelho que a gente partilhou juntos. O túmulo está vazio, a pedra foi rolada, Cristo ressuscitou. E se Ele venceu a morte, Ele pode vencer o medo que mora dentro de você, pode vencer o cansaço, pode vencer a solidão, pode vencer aquela voz que diz que você não tem mais jeito, porque a Páscoa é exatamente isso, a prova de que Deus transforma o fim em começo, a noite em manhã,
o túmulo em caminho, o medo em anúncio. As mulheres saíram do sepulcro com medo e com alegria e foram correndo contar. É isso que eu te peço hoje. Mesmo com medo, corre contar. Conta para alguém que Cristo está vivo. Conta para alguém que tem esperança. Conta, nem que seja escrevendo aqui nos comentários o seu nome e uma intenção de oração para esta semana. Escreve: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, recomeço. Qualquer palavra que venha do seu coração, porque cada comentário que aparece aqui é como uma vela acesa no meio da escuridão. E quando a gente junta todas essas velas, a escuridão não tem mais vez. Tem gente que me escreve dizendo: padre, eu não tenho com quem conversar. Tem gente que me escreve dizendo: esse canal é a minha igreja. Tem gente que assiste escondido porque tem vergonha de dizer que precisa de Deus. Se você é uma dessas pessoas, eu quero que você saiba, você não precisa ter vergonha, você não precisa se esconder. Você é bem-vindo aqui do jeito que está, com suas dúvidas, com suas feridas, com o seu cansaço, com o seu medo, com tudo. A gente caminha junto, como uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente, unidos pela fé, sustentados pela graça, amparados pela presença de um Deus que nunca desiste de nós. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã teremos um novo evangelho, uma nova palavra, um novo encontro, e eu te espero. Mas mais do que isso, Deus te espera. Ele já está preparando o caminho de amanhã para você. Ele já está no seu amanhã, arrumando tudo. Mesmo quando você acha que está tudo fora do lugar, nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera com o mesmo amor, com a mesma paciência, com a mesma graça, sempre. E se alguém te perguntar por que você está diferente hoje, por que tem algo nos seus olhos que não tinha antes, você pode dizer: porque eu encontrei um evangelho que me lembrou que eu não estou sozinho, que o túmulo está vazio, que Cristo está vivo e que Ele caminha comigo. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.